Fala aí, concurseiro, tudo bem? Bom, vamos começar então esse módulo do nosso curso preparatório, turma Elite. Essa é a primeira aula desse primeiro módulo, que é o módulo introdutório de como passar em concurso. Nesse módulo eu vou ensinar técnicas de organização, de estudo, de como passar em concurso público, tá? Nessa primeira aula eu vou falar sobre a minha história, como é que qual que foi o caminho, a trajetória que eu segui até me tornar um oficial de justiça aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? Essa aula faz parte dessa nossa turma elite, desse nosso curso para o concurso de oficial, de auxiliar de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Nesse nosso curso a gente vai falar de técnicas de estudo, a gente vai destrinchar o edital, provas passadas, probabilidade do que a VUNESP mais pede e tudo mais. A gente vai destrinchar esse concurso, tá? Então a gente vai ensinar como passar em concurso, como estudar, como se organizar. A gente vai entrar a fundo nesse edital, como são feitas as provas passadas da VUNESP, que vai ser a nossa banca, tá? E também nós vamos ter o nosso material didático, nossas aulas gravadas com nossos professores especialistas nas matérias de português, matemática, história e geografia, atualidades e a pequena parte de legislação sou eu mesmo que vou ministrar, tá? Essa aula, ela é aqui do nosso curso de auxiliar de promotoria, mas eu também vou deixar ela aberta no meu canal do YouTube, o site dos concursos. Por quê? Porque nessa aula eu vou falar sobre a minha história, falar o meu caminho, o que eu percorri até alcançar a minha aprovação aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como oficial de justiça, tá? E por que eu gosto de falar de história? Primeiro que, vamos até aqui para o slide, eu até preparei alguns pontinhos que eu não posso deixar de falar, tá? Então a minha história, tem aquela frase lá que os exemplos arrastam, né? Conselhos eles podem até ajudar, mas o exemplo arrasta. Então, se eu te falar, tenha foco, não desista, tudo mais, você pode acreditar ou não, você pode fazer isso, realizar isso que eu estou falando ou não. Só que eu contando isso por meio da minha história, isso vai ser muito mais impactante. Você vai lembrar da minha história. Na minha história, você vai ver que muitas das coisas que aconteceram comigo aconteceram com diversos concurseiros que foram aprovados nos concursos de seus sonhos. Então, isso é um padrão, né? Não é só o estilo de estudar que é um padrão entre os aprovados. A própria trajetória acaba sendo um padrão, porque toda grande trajetória, para a gente alcançar algo que é muito bom, algo que a gente almeja muito, tem muitas dificuldades. E as técnicas, as ferramentas que a gente utiliza para passar desses obstáculos, para vencer essas adversidades, geralmente são iguais de todas as pessoas que conseguem alcançar os seus objetivos, tá? Então, muitas das coisas que eu vou passar aqui nesse pequeno curso, aqui nesse módulo de como passar em concurso, muitas das coisas eu vou estar passando e vou falar para você, ó, lembra da minha história? Então, isso daqui que eu estou falando aconteceu comigo lá atrás, tá? Então, essa aula, como uma aula, muita gente gosta de ouvir histórias de aprovados, muita gente se motiva, muita gente acha que o problema que ela está passando, só ela está passando, mas assim, todo mundo, 90% de quem foi aprovado, passou pelas mesmas dificuldades, teve os mesmos medos e tudo mais. Então, por isso que eu acho legal sempre a gente contar a história para as pessoas verem que eles não estão sozinhos, as dificuldades que eles estão passando, muitas pessoas já passaram e tudo mais. Minha história não é uma história heróica, não é nada de muita coisa, mas é a minha história, né? Minha pequena história aqui, que espero que ajude muito e inspire muito a sua trajetória no concurso, tá? Então vamos lá. A minha história é mais comum do que você pode imaginar, tá? Meu primeiro concurso foi em 2003. Eu nunca falei que eu estudo para concurso desde 2003, porque nesse concurso eu não estudei. É um concurso do Banco do Brasil. Na época, o concurso do Banco do Brasil era, até hoje, né,
é um concurso almejado, mas na época era muito mais, né? Era um concurso que abria a nível nacional, tinha muitas vagas e tal. Eu estava acabando de terminar o terceiro ano e comprei uma apostila, vamos fazer esse concurso. Peguei a apostila, deixei ela descansando lá, nem peguei, nem olhei. Fui fazer a prova, nem lembro do que caiu. E esse foi o meu primeiro concurso, né? Tenho certeza que muita gente já passou por isso, muita gente teve concursos iguais a esse. E esse foi o meu primeiro concurso aí. Depois desse concurso, eu comecei a prestar vestibular, né? E aqui na minha cidade a gente tem a Unesp, né? A Universidade Estadual Paulista, uma universidade pública, e aqui tinha apenas um curso, que é o curso de Engenharia Industrial Madeireira. E daí, como já era um curso gratuito, eu já estava aqui na minha cidade, eu prestei vestibular para esse curso e passei, tá? E fiz engenharia, né? Eu cursei engenharia de 2003 a 2008 e 2006, né? Eu já tinha uma noção de como que era o mercado aqui local, mas a ideia de quem faz engenharia, principalmente engenharia industrial, é sair, né, do interior e ir para as regiões que são os polos, né, os polos industriais. E daí tinha um polo em Santa Catarina, polo de imóveis e tudo mais. Então em 2006 eu saí, fui para lá para fazer um período de estágio, para conhecer, né? Eu tinha essa ambição de trabalhar na indústria de imóveis e fui para lá. E bom, chegando lá, eu vi a realidade do meu setor, né? Estávamos em 2006, em 2008 estourou a crise, mas assim, já dava para ver que o panorama era totalmente diferente do que eu tinha imaginado, desde salário, condição de trabalho, era totalmente diferente do que eu imaginava. Então, eu voltei, né, e foi a melhor coisa que eu fiz, né, sair para fazer esse estágio, porque daí no que eu voltei, eu sabia que eu teria que ter um plano B, eu não poderia focar apenas nisso, e foi o que eu fiz. De 2006, eu comecei a pensar, vou começar a pegar esses 2 últimos anos de faculdade e vou conciliar com o estudo de concurso, porque eu vou tentar prestar alguns concursos aqui nesse meio tempo, tá? E aí que vieram os primeiros concursos do Tribunal de Justiça. Minha irmã é escrevente, meu irmão foi escrevente, hoje ele é advogado, tenho um irmão que é delegado, primo oficial de justiça, e assim, ou seja, eu conheço muita gente que é servidor do Tribunal de Justiça, que hoje trabalha comigo, inclusive, e eu já conhecia desde cedo como que era a realidade do Tribunal de Justiça, e eu pude comparar as duas realidades e eu vi, bom, o concurso vale muito mais a pena. Naquela época, hoje nem se fala, tá? Bom, então em 2007, abriram 3 concursos de escrevente aqui no estado de São Paulo. Hoje a gente sabe que geralmente abre 2, né? Um de capital e um de interior. Naquele ano abriram 3, um de capital, acho que capital e Campinas, e depois 2 concursos do interior. Pois bem, comecei a estudar para esses 3 concursos de escrevente aí. O primeiro concurso que eu fiz para a região de Sorocaba, né, eu tirei 7. E como que eu estudei para esse concurso, né? Eu peguei a nossa famosa apostila solução. Não, desculpa. Eu tinha a solução e a opção. E daí a solução, ela era algo em torno de 700 páginas e a opção era 300 e pouco. Eu pensei, bom, então eu acho que a opção, ela é mais resumida, então eu vou pegar a opção. Então eu comprei pela internet a apostila opção. Chegou em casa e era nada mais, nada menos do que a lei seca impressa. Tinha uma partinha falando de português, uma partinha falando de matemática e era lei impressa. Então eu peguei aquilo lá, para mim era totalmente grego. Estava fazendo faculdade de engenharia, não sabia nada de leis. Eu até perguntava alguma coisa para minha irmã e perguntava o que é citação, o que é intimação, não sei. E estava lá, né? Na lei é jogado, né? A lei não é feita para ser didática, deveria ser mais didática do que né? Mas é só jogado. Né? A citação deve ser feita por meio de oficial de justiça e blá blá blá. E eu não sabia o que é citação, eu ficava pensando, o que é isso daqui? E eu ia até o final de citação e sabia tudo, mas não sabia o que era a tal da citação. Ou seja,
eu fiquei refém da minha memória. Eu fui memorizando tudo, eu não sabia o que que era, mas eu memorizava. E a citação e tal, a intimação e tal, eu não conseguia visualizar na minha cabeça o que que era aquilo lá, mas memorizei, e beleza. Fui para a prova. Aí a prova, se não me engano, 4 horas e meia. E eu, como já estava muito acostumado com matemática, né, estudando engenharia, cálculo o dia todo, eu pensei, bom, matemática eu me garanto. Comecei a fazer matemática. Só que eu fiz matemática e eu não me preparei para matemática de concurso. Eu fiz, acertei, logicamente, mas eu demorei muito tempo em matemática. Eu não fui no traquejo, eu não fui na regrinha do professor, né? Não, eu fui num pensamento analítico de um engenheiro. E eu fui, isso daqui é isso, tal, tal. Né? Depois eu fui aprender técnicas de professores de concurso que deixam tudo mais fácil, muito mais rápido. Bom, eu gastei muito tempo em matemática, português foi mais ou menos, legislação fui o que deu, né? Chegou no final da prova, tinha um monte de questão para fazer ainda, não me preparei, não administrei bem meu tempo, gastei muito tempo em matemática, enfim, tirei nota 7, que foi a nota de corte, um pouquinho menos que a nota de corte. Eu não sei se eu deve ter tirado 6,9 e a nota de corte 7,1, tá? Mas a corte para a segunda fase, passava 183, não, 180 para a segunda fase. E, né, logicamente eu não ia ser chamado também, né? Enfim, foi o primeiro concurso, tudo bem. E continuei estudando, né? Aí eu pensei, bom, agora eu vou na outra apostila. Eu vou na apostila solução. Aí a hora que chegou a apostila solução na minha casa, eu morri de ódio, porque na apostila, qual que é a diferença entre a apostila solução e a opção? A opção era a lei seca, a solução era a lei seca e tinha um comentáriozinho embaixo. Aí quando eu falava de citação, que eu não entendia, aí embaixo estava lá, citação nada mais é do que uma cartinha que o oficial de justiça vai levar para uma pessoa avisando que contra ela foi aberto um processo. Simples assim. Eu morri de raiva. Falei, puxa vida, como que é? Você não conhece o material, você sempre sai pelo cano. Enfim, estudei melhor, né? A parte de legislação melhorou muito. A parte de matemática eu melhorei, eu comecei a fazer mais questões, resolver mais questões. Eu não tinha resolvido questão nenhuma na prova passada. Comecei a pegar mais traquejo, um pouquinho mais rápido. Português também, algumas coisas que eu não tinha estudado, eu estudei. E minha nota aumentou muito, né? Foi para 8,1, fiz para a região de Bauru. Achei que eu ia ser chamado, que ia ser, né? Só que do mesmo jeito que eu melhorei, todo mundo melhorou. Então 8,1, que era uma super nota no primeiro concurso, era uma nota normal nesse segundo concurso. Eu passei em 183, empatado com os 180. Então eu fui para a segunda fase, fiz a digitação, mas logicamente não chamou tantas pessoas assim, né? Não sei qual foi a minha classificação final, mas não fui nomeado. Continuei estudando. Continuei na mesma apostila, refinando e estudando meus pontos fracos, fazendo mais questões e tudo mais. Chegamos no terceiro concurso, que eu fiz para a região de Ourinhos. Né? E eu já estava muito melhor, estava muito mais confiante, tinha feito muitas mais questões. Cheguei na hora da prova, achei que eu tinha ido muito bem, eu estava dentro, estava certo, estava dentro. E eu não melhorei quase nada. Eu fui de 8,1, eu fui para 8,3. Eu melhorei muito pouco. A classificação foi algo em torno de a posição 50, né? 53, 54. E não foi para a segunda fase, mas não foi o suficiente para ser nomeado. Enfim, essas foram as três primeiros contatos que eu tive com o VUNESP e os 3 primeiros contatos que eu tive com o concurso público, né? E daí, depois, chegando em 2008, já era uma época de eu sair para fazer estágio, aí eu concluí minha faculdade, TCC, estágio, meio que larguei dos concursos, né? Comecei a trabalhar em 2008, já teve a crise de 2008, a empresa que eu estava, ela praticamente faliu, né? Ela ficou trabalhando com o mínimo de funcionários, mandou todo mundo embora. Fui para uma outra empresa
que também estava numa situação muito complicada. Eu já estava bem infeliz, ganhando muito pouco, trabalhando muito. E eu via que não era só onde eu estava que era assim. Eu não via luz no fim do túnel. Eu olhava e eu não achava nada que fosse tão bom, né? Não é questão de a empresa que eu estou é muito ruim e eu vou tentar ir para uma outra empresa melhor. Não tinha. E até vai ser importante depois na nossa história, nessa época teve uma entrevista, uma grande empresa do ramo madeireiro aí, e que foram, o pessoal da minha turma fez foi uns pessoal de RH, né, fez entrevista com todo mundo, e de todo mundo foram classificados 4, né, e eu estava entre os 4, a gente fez uma entrevista lá na empresa depois, e assim, eles estavam, assim, eles iam encaixar a gente nas plantas deles, né? Alguns iam para a capital, né? Para São Paulo, na parte administrativa, da diretoria lá, outras pessoas iam trabalhar no chão de fábrica. Enfim, a gente já estava animado ali, né? Em 2009 foi quando estourou a crise e as vagas... Dos 4, o primeiro foi chamado e daí eles finalizaram, né? Eles pausaram essas vagas. Falaram, ó, devido à crise, logicamente, a gente não vai contratar ninguém agora. Então, fica aí, em stand-by, em momento oportuno a gente vai chamar vocês. Ou seja, o mercado estava parado, estava tudo parado. Foi quando eu pensei, bom, então vamos retornar a concursos públicos, né? Então, naquela época eu comecei a estudar de novo e abri um concurso, esse concurso aqui da Sabesp, de 2009, que era analista de suprimentos. E eu estava trabalhando nessa área também, então essa parte específica eu estava vendo na prática. E daí, português, matemática, era aquela base que eu já sabia dos concursos de escrevente. Tá? Era um concurso diferente, era um concurso em que os meus concorrentes eram formados em administração e engenharia, então assim, dificilmente ia ter concurseiro ali. Então, eu fui razoavelmente bem nessa prova e passei, né? Porque tinha muita gente, engenheiro, tem muito engenheiro que não sabe escrever. Né? Isso aí a gente vê, é muito comum isso daí. Tá? Muito administrador de empresa que não sabe fazer conta. E, enfim, eu, como um pouquinho de concurseiro, um pouquinho de engenheiro, me dei bem e passei nesse concurso, tá? Era um concurso que era muito melhor da onde eu estava. O salário era um pouquinho mais alto, não era tão mais alto. Só que não era tão bom também, eu teria que morar na capital, eu teria muitos gastos. Mas enfim, foi a minha primeira aprovação e a sensação da primeira aprovação é indescritível. Eu realmente flutuava, eu olhei meu nome lá, eu flutuava mesmo, foi absurdo. Mesmo sabendo que não era longe de ser uma boa opção, né? Mas já era muito melhor do que eu estava vivendo. E isso me deu um ânimo, né? Continuei estudando e comecei a estudar para concurso da Unesp, né? Aqui, eu foquei na VUNESP e tinha esse concurso da VUNESP. Como eu era estudante da Unesp, eu sabia um pouco da realidade dos funcionários da Unesp. E eu via que também era uma boa opção e que a Unesp abre concurso quase que todo ano. A minha na época, namorada e hoje minha esposa, ela estudava na Unesp de Marília. Então era uma boa opção eu fazer um concurso para a Unesp de Marília. E eu comecei a resolver provas da VUNESP, conhecer mais a VUNESP e tal. Foi quando abriu o concurso de técnico de suporte acadêmico 2. Até hoje eu não lembro se é técnico de suporte acadêmico ou auxiliar, assistente, eu acho que é assistente de suporte acadêmico 2, audiovisual. Eu era praticamente o técnico audiovisual, né? Nessa época eu não era o técnico ainda porque eu não tinha passado no concurso. Como que era esse concurso? Né? Metade dele era português e matemática. Português, matemática e informática. E a outra metade era conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos de audiovisual eu sabia assim, do dia a dia, do que eu conhecia, de informática básica, e alguma coisa eu peguei na internet. Eu olhei o edital e fui pegando na internet. E agora, português, matemática e informática, eu já estava com uma base ali dos concursos do TJ e continuei estudando, sempre melhorando, né? E eu fui o terceiro colocado na prova teórica. Em português, matemática e informática, eu fui disparado primeiro. Só que na parte teórica, na parte
específica, né, de técnico de audiovisual, teve gente que foi muito melhor do que eu. Então, fiquei em terceiro, diferença muito pequena, porém, eu não fiquei muito contente, porque era só uma vaga e esse tipo de concurso era difícil chamar mais de uma pessoa. Então, fiquei meio triste, mas tudo bem, bola pra frente, né? E foi quando, questão de dias, acho que menos de um mês depois, saiu o grande concurso oficial de justiça. Era algo que todo mundo estava prometendo desde 99. Era o cargo que eu mais queria. Eu estudava para escrevente pensando em oficial de justiça. Eu queria... Não, meu sonho não era ser escrevente, era ser oficial de justiça. Então, eu já queria estudar para escrevente e tudo mais para me preparar para oficial de justiça. E as provas são realmente bem parecidas, né? Foi então que, em 2009, abriu o grande concurso de oficial de justiça. Ninguém estava esperando. Foi um negócio de louco, todo mundo prestando. Sim, foi muito legal, foi um negócio surreal. Né? Para você ter uma ideia do que é o concurso de oficial de justiça aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até hoje não teve outro. O último que teve foi em 2009. Há uma estimativa que agora, em 2019, possa abrir, porque agora houve uma mudança. Hoje, o oficial de justiça no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele é um cargo de nível superior. E estava nesse debate de nível médio, nível superior. Naquela época ainda era nível médio, hoje é nível superior. E enquanto estava nesse embate, era difícil sair concurso, porque daí não sabia se sairia nível médio ou nível superior. Agora, como já entrou, a partir de outubro, já é nível superior, então acredito que em 2019 possa vir um concurso de oficial de justiça por aí, tá? Nível superior. Agora não se sabe se é em direito ou nível superior em qualquer graduação, mas fica aí até a dica para quem quiser ingressar nessa carreira, tá? Saiu esse concurso e daí eu fiquei naquela dúvida. Eu tinha dois caminhos. O primeiro é tentar conciliar estudo e concurso, como eu estava fazendo, ou largar tudo, arriscar tudo e estudar só para oficial de justiça. Como esse era meu sonho, e eu sabia que seria muito concorrido, como foi muito concorrido, e a concorrência era muito pesada, né? Não era uma concorrência apenas de pessoas querendo ingressar no fórum. Tinha muitos funcionários do fórum, tinha muitos advogados, tinha policiais, tinha muita gente já concurseira que já foi aprovado, gente muito boa em concurso que ia prestar também. Então eu pensei, bom, se eu tentar conciliar as duas coisas, a minha chance é 0. E se eu arriscar tudo, a minha chance é 1%. Então eu vou me agarrar nesse 1% e vou embora. Pedi as contas, uma semana depois, forcei a barra lá, saí, ganhei o meu acerto. Eu arrisquei tudo, né? Peguei meu acerto, fui para Marília, paguei um cursinho. O meu acerto deu para pagar o cursinho e ajudar no aluguel, basicamente. E fiquei morando em Marília, juntamente com a minha namorada, hoje minha esposa, até porque lá eu não conhecia ninguém. Então eu fui para escapar de pressão de todo mundo, de amigo, de família, de todo mundo. Lá era só eu, a minha namorada, minha esposa. Ela estudava o dia inteiro, né, de manhã e até de noite. Ela também estava no último ano da faculdade, último, penúltimo, então ela tinha estágio de noite. Então eu ia ficar o dia inteiro estudando. E daí eu estudei 12 mais horas por dia, 12, 13, 14. Como que era a minha rotina? Eu acordava 7 horas da manhã, fazia o café, tomava café, aí a minha esposa ela ia para a faculdade já de manhã e eu começava a estudar 8 horas da manhã. Começava, meio-dia eu parava, fazia almoço, ela vinha, a gente almoçava, ela voltava 2 horas para a faculdade e eu continuava estudando. 6 horas. Ela chegava, a gente tomava café e daí eu ia pro cursinho. Lá pelas 6h30, acho que umas 7 horas, 7 e pouco. Voltava quase 11 horas para casa. E daí eu voltava e, né, esse dia inteiro de estudo. E o clima de cursinho é diferente do estudo sozinho. Então lá às vezes você conversa com uma pessoa, conversa com outra. Então você chega alerta, você não chega cansado querendo dormir. E daí ali, ainda na madrugada, eu aproveitava e estudava um pouco de atualidades, que era uma matéria mais tranquila, né? Eu pegava temas
de atualidades e via vídeos no G1, alguma coisa assim, ou estudava normas da corregedoria para dormir, que foi uma das dicas do meu professor lá. Nesse cursinho foi até interessante que eu conheci o professor Bruno, inclusive que naquela época a gente só tinha Orkut, hoje até agora eu não consegui encontrá-lo nas redes sociais aí, mas eu lembro que ele estava lançando um livro, ele tinha um site que se chamava SOS Concurseiro, era algo desse tipo. Ele era procurador, não, ele era defensor público, né? Também estudou muito para concurso, e daí ele estava fazendo, juntamente com acho que 2, 3 pessoas, ele ia lançar um livro, né, de como estudar para concursos. E as primeiras aulas ele só ensinava a gente a estudar para concurso. E ali ele ensinou tudo que eu utilizo hoje, que eu passo para frente, foi ele que ensinou ali nas aulas dele. Foi assim, o conhecimento mais importante que eu tive naquele cursinho não foi das matérias, não foi do direito administrativo, não foi do direito constitucional, foi como estudar para concurso. Até por isso que eu faço questão de todos os meus cursinhos, eu vou passar esse módulo para vocês, porque é a parte mais importante. Tá? Então ali eu aprendi muita coisa, muitos macetes com ele, e ele falava isso, né? A hora que estiver bem cansado, estiver indo para dormir, eu dava uma olhada em normas para dormir. E é isso que eu comecei a fazer. Eu olhava em normas, né, uma matéria chata. Eu lia 1, 2 artiguinhos lá, tá, e pum, soninho já vinha. Bom, fui lá e foi quando, lembra daquela entrevista de emprego? Estava mais ou menos na metade da minha preparação. E lembra daquela entrevista de emprego, que foram classificados 4, depois a vaga foi pausada, uma grande indústria madeireira, que para minha formação, né, como engenheiro madeireiro, era o auge, mas é o que todo mundo almeja trabalhar como engenheiro, uma grande indústria. Enfim, um ano depois da crise, eles se reestruturaram, o mercado melhorou, né, como diz o Lula, a grande crise chegou uma marolinha aqui no Brasil. E, enfim, eles reabriram essas vagas e das 4 pessoas eles chamaram, uma já desistiu de cara, uma já não queria mais, então sobraram 3. Basicamente as 3 iriam ser contratadas, aí a gente iria conversar diretamente com o dono da empresa lá em São Paulo, inclusive é filho do Paulo Maluf, e enfim, eu estava naquele dilema de novo. E daí? Né? Será que vale a pena arriscar? Parece aquele jogo do Silvio Santos, né? Que você já tem R$500 na mão, você arrisca tudo ou você, né, pega o 500 e vai embora? Eu estava lá, metade da minha preparação, e eu estava com a vaga para ser engenheiro dessa empresa que eu queria. Estava na mão e o outro era incerto. Novamente, eu fiz a escolha mais difícil e foi a escolha mais correta. Continuei minha preparação. Nem fui para a entrevista, né? Já de cara eu descartei, nem fui para a entrevista. As 2 pessoas que foram, obviamente, foram contratadas, né? Só um parênteses, um deles saiu 6 meses depois e outro, eu acho que saiu 1 ou 2 anos, aí foi em 2015 mais ou menos. E eu tô no meu cargo aqui de oficial de justiça até hoje e, bom, vou ficar até quando Deus permitir, né? Então, para você ver como, às vezes, a escolha mais difícil é a escolha a ser feita, tá? Eu arrisquei novamente e fui para a prova. Fui para a prova, arrisquei, confiei no meu taco, fui para a prova, mas pouco antes disso teve a prova prática da Unesp. Fui lá, fiz a prova prática, aquele concurso da Unesp de técnico de audiovisual, foi uma prova bem fácil, né? O que me deixou muito desanimado, porque se eu estava em terceiro e a prova foi muito fácil, os 2 primeiros eles iam também conseguir a nota máxima. E fui desanimado para casa. Não me abalei, continuei estudando e fiz o concurso de oficial de justiça, assim, muito nervoso. E se você estiver nervoso na hora da prova, isso é um bom sinal, porque só fica nervoso quem está preparado. Eu nunca tinha ficado tão nervoso numa prova. Demorou um tempo para eu me acalmar ali, mas, né, no fim deu tudo certo.
O negócio se encaminhou, se desenrolou ali e minha nota, se não me engano, foi 8,75, passei em sétimo, eram 5 vagas. A primeira colocada já desistiu. Sei que chamou até o décimo primeiro, uma coisa assim. Ou seja, passei com tranquilidade, né? Fui nomeado para outra cidade, depois consegui remoção para minha cidade, enfim. Né? Essa é a história de oficial de justiça. Mas aí tem a história engraçada do concurso da Unesp. Eu fiz a prova prática, estava em terceiro, a prova prática foi muito fácil. Achei, bom, se tá tão fácil assim, eu estava em terceiro, vou continuar em terceiro. Foi então que uma semana depois da prova de oficial de justiça, eu recebi uma ligação do RH da Unesp, que eu tinha passado em primeiro e era para eu ir tomar posse do cargo. Aí eu olhei, o que aconteceu? Fui ver o edital lá que eu não tinha visto, os 2 primeiros colocados, eles não foram para a prova. Por algum motivo ou por outro que eu não sei, eles não foram para a prova. Aí mais uma dica, acredite até o fim. É algo que era 100% certo que não ia dar certo, deu. Porque os 2 primeiros colocados por algum motivo eles não foram para a prova. Eu, que era terceiro, fui, acertei 100%. Na verdade, todo mundo acertou 100%, porque era muito simples a prova. Né? Enfim, comecei a trabalhar na Unesp. Fiquei trabalhando na Unesp até 2012, quando eu fui nomeado para oficial de justiça, mas nesse meio tempo fiz vários concursos da própria Unesp, né? Eu era assistente de suporte acadêmico 2, teve concurso para 3, né? Ganhava um pouquinho mais, eu passei em 2 deles, mas né, depois pensando, né, eu já estava bem adaptado, estava feliz onde eu estava, resolvi que né, essa diferença de salário não seria interessante. Além disso, passei no processo seletivo do Senai, que também é uma boa opção para quem quer concurso, é pouco concorrido e tem muita vaga, né? Pelo menos na época tinha. O salário era o dobro do que eu ganhava na Unesp, mas eu não quis também, primeiro por já estar ali habituado e porque eu estava esperando a minha nomeação para oficial de justiça, então eu estava tranquilo. Passei no concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e passei depois que já estava exercendo aí minha função de oficial de justiça, tá? E daí em 2012 eu fui nomeado para oficial de justiça do Estado de São Paulo. Depois disso eu comecei a falar sobre concurso na internet, no YouTube, fundei sites de concursos, fiz meus cursos, ensinei pessoas, o mesmo método que eu aprendi lá com o professor Bruno, passei para muita gente foi aprovada, tem várias aprovações por esse método e de lá para cá é só história. Então, esse aqui foi uma pequena trajetória em concursos públicos, não foi nada heróico, não foi nada sobrenatural, mas é interessante para você ver que não é fácil para ninguém, tá? Nada é impossível. Eu, sem conhecimento nenhum de direito, eu consegui ser aprovado, nomeado no concurso de oficial de justiça. Dentre todas, praticamente do primeiro ao 20º, 30º da minha lista lá, todo mundo ou era bacharel em direito ou fazia faculdade de direito. E eu não sabia absolutamente nada, tá? Aprendi nesses 3 meses, aprendi um pouco antes também nos concursos como escrevente. Eu tive que focar, tive que estudar muito. Não tem aprovação fácil, você tem que estudar muito. Se você estudar 12, 13 horas por dia, sua aprovação vem mais rápido. Se você só tem 3, 4 horas para estudar, sua aprovação também vem, só que talvez ela demore um pouco mais. Enfim, você sempre vai ter várias escolhas, você vai ter que focar e sempre você tem que ter muita confiança no que você está fazendo. Porque enquanto você estiver estudando para o seu concurso, vão aparecer, magicamente vão aparecer ótimas oportunidades, era aquele emprego que você queria que vai aparecer, tudo vai aparecer. Então cabe a você também confiar no seu taco, seguir em frente, arriscar e, se realmente for seu sonho ser servidor público, acreditar nele, tá? E a gente está aqui para isso. Aqui nós, do site dos concursos, da Elite Concurso, a gente está aqui para proporcionar isso para vocês. Essa aula vai ficar gratuita, esse vídeo vai ficar gratuito aqui no meu canal,
no site dos concursos, tá? Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui. Mas ela é uma aula integrante na nossa turma de elite de auxiliar de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Essa é a primeira aula. Antes disso a gente só teve uma aula de apresentação, essa é a primeira aula. E agora a gente vai começar nosso módulo Como Passar em Concurso. Então, te vejo na próxima aula.